Olha, gente, a casa tá caindo. O esquema do Laranjal do PSL finalmente chegou no Bolsonaro. A gente já sabia que o Bolsonaro estava implicado nisso, mas agora uma testemunha falou e a Polícia Federal achou a prova, uma planilha que mostra que gastos de campanha de candidatas laranja, esse dinheiro que é para essas candidatas, abasteceu a campanha do Bolsonaro também, e não apenas do ministro do Turismo. Eu já vou falar sobre isso, mas antes, se você é contra o governo Bolsonaro, se você é oposição, quer fazer resistência a esse governo, se inscreve no canal, o botão tá aqui e curte o vídeo. É muito importante curtir o vídeo. Vamos tentar umas 10, 15 mil curtidas em cada vídeo e aí o YouTube mostra o vídeo para mais gente. E assim mais gente se une a nós para fazer campanha contra esse governo bandido que está roubando o Brasil desde o começo do ano e que ajudou o Temer a roubar o Brasil. Enfim, se inscreve no canal se não for inscrito. Agora, vamos falar sobre o Laranjal do PSL. Para quem não sabe, o Laranjal do PSL funciona assim. A Justiça Eleitoral tem uma lei que diz que 30% das candidatas de um partido tem que ser mulheres. É uma lei para incluir as mulheres na política. Então, boa parte do dinheiro das campanhas tem que ser destinado a campanhas de mulheres. Ok. O que fez o atual ministro do Turismo, que não foi demitido até agora? Ele, lá em Minas Gerais, ele era o coordenador da campanha, ele escolhia tudo, inclusive como esse dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral, que é dinheiro público, gente, é dinheiro público, como ele seria gasto, para que candidatos e candidatas seria gasto esse dinheiro. Ok. Aí ele escolheu 4 candidatas. Essas 4 candidatas, cada uma delas ganhou cerca de 70 mil. No total, é 289 mil reais que elas gastaram na campanha. Dinheiro público que foi para a campanha delas. Elas juntas não tiveram nem 2 mil votos. Cada uma teve 300, 400 votos e foi provado que elas não fizeram campanha, muito menos uma campanha tão cara de 70 mil. Não fizeram. E aí, a Polícia Federal foi achar onde que elas gastaram esse dinheiro. Elas gastaram esse dinheiro em empresas ligadas ao atual ministro do Turismo. Então, o dinheiro público foi para candidatas, porque tinha que ir para candidatas mulheres. Ele escolheu essas candidatas, elas não fizeram campanha e o dinheiro ia para empresas ligadas ao ministro do Turismo. E aí, tem uma quinta candidata fantasma que diz que foi ameaçada de morte, se mudou para Portugal. Ela disse que queria ser candidata, queria fazer a campanha, queria gastar esse dinheiro na campanha. Mas o ministro do Turismo a ameaçou de morte, se ela não devolvesse o dinheiro que o fundo partidário deu para ela. Então ela fugiu para Portugal. Ela fez um pouco de campanha e teve 2 mil votos apenas. Ela gastou pouca parte desse dinheiro também. Aí entra a parte que o Bolsonaro tem que começar a se preocupar. Faz mais ou menos um mês, o TSE decidiu que, em caso de candidaturas laranja, toda a chapa é cassada. Veja bem, toda a chapa é cassada. Então, provando que essas candidatas são laranjas, já está provado, a gente já sabe que eles usaram laranjas, mas tem que haver o processo na justiça e tudo. Tendo provado isso, toda a chapa do PSL de Minas Gerais vai ser cassada. Não importa se estão envolvidos ou não, porque eles pegaram dinheiro público e usaram para outros fins. Tá. O problema é que agora apareceu uma planilha, a Polícia Federal teve acesso a essa planilha, que mostra que esse dinheiro que eles estavam roubando, isso é roubo, com as candidatas laranjas, abasteciam a campanha não apenas do atual ministro do Turismo para deputado, mas também abasteceram a campanha do Bolsonaro. Inclusive na planilha tem uma coisa chamada NF, que é o dinheiro que eles pagaram por meio de nota fiscal, por dentro, e out, dinheiro que eles pagaram por fora, tá na planilha, quanto eles gastaram por dentro e por fora. E encomendas de produtos de adesivos, de laminados para a campanha eleitoral do Bolsonaro. E aí, a decisão do TSE diz que toda a chapa é cassada. Então, a chapa de Jair Bolsonaro, sendo implicada nisso, também tem de ser cassada. E aí, gente, cancela a eleição, porque o Bolsonaro ganhou a eleição. Se a chapa dele é cassada, tem que haver uma nova eleição. E aí, Bolsonaro, a casa caiu. Ontem, o Bolsonaro, quando o ministro do Turismo foi indiciado, ele foi indiciado ontem pela Polícia Federal, o Bolsonaro chamou lá no Palácio do Planalto o Valeixo. Valeixo é o chefe da Polícia Federal indicado pelo Moro. E aí, faça a ligação. A semana inteira eu falei, Sérgio Moro está cercado por todos os lados, o Congresso está contra ele, o Bolsonaro nos bastidores está contra ele,
E o Sérgio Moro contra-atacou. O Sérgio Moro, a gente sabe, a gente conhece o Sérgio Moro nesses anos todos, ele contra-ataca, ele vai para cima. E ele contra-atacou a Polícia Federal, indiciou o ministro do Turismo, o Bolsonaro chamou o chefe da Polícia Federal, o Bolsonaro ficou quase 6 meses tentando demitir esse chefe da Polícia Federal. Ele só não demitiu porque seria a gota d'água para o Sérgio Moro se demitir da Polícia Federal. E o Sérgio Moro não ia sair da polícia, se demitir do Ministério do Turismo. E ele não ia sair do Ministério do Turismo quieto. O Sérgio Moro ia sair atacando o Bolsonaro, ele ia cair atirando. E o Bolsonaro sabe que o Sérgio Moro não sendo mais ministro, o Bolsonaro perde muito, mas muito apoio do gado que ainda apoia o Bolsonaro. Então, ele não demitiu o Valeixo, chefe da PF, o manteve lá. Só que o Sérgio Moro e o Valeixo, usando o poder da Polícia Federal, agora estão indo para cima do Bolsonaro, coisa que o Bolsonaro não queria. Ele realmente não queria. Inclusive, quando saiu o esquema do Laranjal, ele disse, é um crime, confesso. O Bolsonaro confessou o crime. Ele disse que Sérgio Moro mandou para ele cópia da investigação e do inquérito da Polícia Federal. Ou seja, é um inquérito sigiloso. E o ministro da Justiça manda isso para o presidente, que está envolvido. E agora a gente sabe que ele está envolvido, que esse dinheiro abasteceu a campanha dele também. São 2 crimes, tanto do Bolsonaro de pedir, quanto do Sérgio Moro de entregar esse inquérito. E tem um vídeo, eu publiquei esse vídeo faz uns meses no canal, do Bolsonaro, ele falando, eu pedi para o Sérgio Moro, ele me entregou o inquérito. Então, tem um crime, o Bolsonaro está envolvido, o Sérgio Moro agora contra-ataca o Bolsonaro, ele chamou o Valeixo para conversar, não se sabe do que eles conversaram, o Bolsonaro e o chefe da Polícia Federal, que sabe, todo mundo sabe que o Bolsonaro ficou um tempão tentando demiti-lo. Então não deve ter sido uma conversa muito boa para nenhum dos dois, principalmente para o Bolsonaro, que agora o Bolsonaro está nas mãos do Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro está cercado por todos os lados, agora ele consegue ter o Bolsonaro nas mãos dele, porque o Bolsonaro não pode. Imagina o Bolsonaro chega e demite o Sérgio Moro, demite o chefe da Polícia Federal, justo quando a Polícia Federal indicia um ministro e o Bolsonaro está envolvido no esquema do Laranjal. Pega mal, pega muito, mas muito mal. O Bolsonaro sabe que perde apoio, porque o gado do Bolsonaro gosta do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem a popularidade muito maior que a do Bolsonaro. O Bolsonaro tem 30% de aprovação, o Sérgio Moro tem 50%. Gente, é quase o dobro. O dobro de 30 seria 60, é quase o dobro. Então o Bolsonaro sabe que ele, demitindo o Sérgio Moro, ainda mais quando a corrupção do Bolsonaro está aparecendo, ele perde muito, mas muito. O gado que já está rachado, muita gente vai deixar esse rebanho, muita gente vai passar a apoiar o Sérgio Moro e não o Bolsonaro. Mesmo com Vaza Jato, o fato do Sérgio Moro ter prendido o Lula, sem provas, eu acho até que os bolsominions gostam do fato do Lula ter sido preso sem provas, porque eles gostam de oprimir, desse tipo de coisa. Então, eles podem migrar para Sérgio Moro e abandonar o Bolsonaro. Muitos vão fazer isso, como muitos já fizeram. Olha o Alexandre Frota, olha vários deputados do PSL, tem inclusive uma senadora que mudou do PSL para o Podemos. Então, o Bolsonaro sabe que ele está nas mãos de Sérgio Moro. E hoje, o Rodrigo Maia criticou o Sérgio Moro de novo e disse que o Sérgio Moro tenta enfraquecer as instituições democráticas no Brasil. Então, o Sérgio Moro está sendo atacado, sim, mas ele vai contra-atacar. Todo mundo que está atacando o Sérgio Moro, ele vai tentar contra-atacar, porque esse é o estilo Sérgio Moro. Ele é ditadorzinho mesmo, a gente viu como ele fez contra o Lula, a Vaza Jato mostrou. Agora, a nossa pergunta é, por que ainda não começou uma mobilização pela CPI do Laranjal? Porque a Polícia Federal está investigando. Mas a Polícia Federal do Sérgio Moro está investigando porque quer ter o Bolsonaro na mão. Eles não querem derrubar o Bolsonaro, porque o Sérgio Moro é ministro. Se o Bolsonaro cai, o Moro cai junto. Mas ele quer ter o Bolsonaro na palma da mão dele. O problema é o seguinte, a Justiça, o Ministério Público, não estão subordinados ao Sérgio Moro. Então os procuradores investigando, eles chegam nas provas, o processo anda, e a eleição pode sim ser cancelada, mas uma CPI faria essa investigação rápido e tornaria essa investigação pública. Por quê? Porque uma CPI pode convocar todo mundo, pode convocar o ministro do Turismo, pode convocar o irmão dele, que era dono de uma das empresas beneficiadas, pode convocar os donos de todas as empresas, e quem não for é condução coercitiva e cadeia. Então, pode convocar o Bebiano, que era ministro do Bolsonaro e foi fritado quando saiu o esquema do Laranjal e foi demitido, pode convocar todo mundo. E aí
eles têm que ir em rede nacional lá responder pergunta dos deputados. É uma fritura pública, eles vão ser fritos em público. Por que ainda não há mobilização? Vamos pedir, vá no Twitter dos deputados e senadores de esquerda e diga: queremos CPI do Laranjal. Comecem a colher assinaturas, precisa de 171 assinaturas. Eu tenho certeza, eu não tenho nenhuma dúvida de que eles conseguem 171 assinaturas em menos de uma semana. E eles conseguem instalar essa CPI. Vai ficar, de novo, nas mãos do Maia ou do Davi Alcolumbre. Mas a gente começa a pressionar, porque o Maia já está com a CPI da Vaza Jato nas mãos e o Maia não faz nada com essa CPI. Ele não instalou a CPI. Por falar nisso, continuamos no Twitter. Tudo que o Rodrigo Maia publicar, a gente vai lá e coloca a hashtag CPI da Vaza Jato já. No Twitter, gente. Quem não tiver Twitter, cria uma conta. É bem fácil criar. Na busca do Twitter, põe Rodrigo Maia. Tudo que ele publicar, clica ali em responder, põe a hashtag e põe uma mensagem. Instale a CPI da Vaza Jato. Por que você não instalou essa CPI? O nome da CPI é CPI da Lava Jato. Mas essa CPI só existe por conta da Vaza Jato. Então, a gente chama ela de CPI da Vaza Jato, que é para escancarar mesmo, que tem uma Vaza Jato, porque, por exemplo, a Globo, a Record, a Bandeirantes, o SBT, eles não usam esse termo Vaza Jato, nunca. Eles tentam abafar isso. A gente dando esse nome para a CPI, eles vão ser obrigados a começar a falar CPI da Vaza Jato, porque vai ser o nome. Então, vamos pressionar o Rodrigo Maia para instalar essa CPI e vamos pressionar os deputados, os parlamentares de esquerda para instalar uma CPI do Laranjal do PSL, porque isso vai sim anular a eleição. O Bolsonaro cai por isso. E ele cai feio. Ele cai e vários deputados do PSL caem. Só no PSL de Minas são 6 deputados eleitos. Esses seis já podem começar a orar todos os dias, porque já está provado que foram candidaturas laranjas usadas. Só falta o processo na justiça. Eles vão ser cassados. São 6 deputados do PSL que serão cassados. E em Pernambuco também usaram laranja. Provando isso, também tem mais 1 ou 2 deputados do PSL lá, eleitos em Pernambuco, que também serão cassados porque o TSE decidiu, isso é jurisprudência, que em caso de candidatura laranja, toda a chapa é cassada. E aí o Bolsonaro também pode começar a rezar. Claro que o Bolsonaro é mais poderoso, é muito mais difícil cancelar uma eleição, caçar um presidente, mas um presidente e o vice, porque é a chapa caçada Bolsonaro-Mourão. É muito mais difícil acontecer do que caçar deputados, mas a jurisprudência está aí, o TSE deu a mensagem um mês atrás e não pense que o Bolsonaro tem a justiça nas mãos dele. Não tem, não. O Bolsonaro tem uma aliança com o Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli está brigando com o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro continua tentando impor a CPI da Lava Toga para investigar o Dias Toffoli, para investigar o Gilmar Mendes. Só por isso eles têm uma aliança para barrar essa CPI. De resto, não tem amizade entre STF e Bolsonaro, não. Bolsonaro, lembrem-se, ele era um deputado do baixo clero. Ele não era como Michel Temer, como os tucanos. Bolsonaro não tinha contatos no meio jurídico. O Bolsonaro simplesmente chegou lá, virou presidente, com o poder de presidente, com a caneta BIC dele. Ele tem todo esse poder, ele conseguiu uma aliança com o Dias Toffoli por conta de uma CPI e, em troca, o esquema das rachadinhas do Flávio Bolsonaro está abafado por enquanto. Em novembro, o STF vai ter que voltar em plenário se abafam todas as investigações com base no COAF ou não. Mas lembre-se que o STF pode desfazer qualquer decisão a qualquer momento. Então, mesmo que votem em novembro e salvem o Flávio Bolsonaro em novembro, o STF, daqui 6 meses, 1 ano, eles podem dizer não. Continua as investigações. Porque o STF faz isso toda hora. Veja a prisão em segunda instância. Em 2009 disseram uma coisa, em 2016 outra coisa. Agora, vão votar agora em outubro, novembro, podem mudar o entendimento. Então, fica essa palhaçada, a gente fica dependendo do STF, mas tem uma coisa em mente, o Bolsonaro não tem poder lá. O Bolsonaro só tem poder por conta dessa CPI, por conta do ataque do Sérgio Moro ao STF. Se não, o Bolsonaro já pode começar, porque os dias dele estão contados. Gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e comenta. Você acha que o Bolsonaro cai? Você acha que se a gente pressionar, se tiver uma CPI do Laranjal, é mais fácil dele cair ou não é? Então, comenta o vídeo. Falou!